Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, Aramaçu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu gritei. A fonte, a vida, a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meu pedaço no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um verdadeiro e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Já fui sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Coração quebrado, Jesus convidou. Aleluia, Deus, toda a glória de Deus. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um verdadeiro e voltei a viver. Aleluia. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus consertou. Aleluia, Deus, eu quero essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Pode apagar. Eu estava assim, entrando. Depois estava abrindo o olho. O novo está ficando pro olho. Já tá? Pode ver. Hã? Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, né, igreja? Pai, Senhor Jesus, toda a igreja, né? Aleluia, nosso povo aqui até batido, mas não está destruído, né? Aleluia, louvado seja Deus.
Então ele já começou a falar comigo, com você, através do louvor. Na hora que eu estava louvando o louvor, eu ouvi uma glória de Deus muito grande nesse lugar. Aleluia, você pode até dizer, aleluia, louvado seja Deus, Deus mostrando o seu lugar, Deus está nesse lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Só que eu digo assim, eu vi o meu pastor também, mas sou muito quebrantado na presença de Deus, porque tem louvor que fala conosco, igreja. Dentro do mais íntimo do nosso coração, aleluia. Louvado seja Deus, e Deus ele fala. E ali quando eu louvamos, ele louvou o Senhor do mal em espírito, aleluia. E a gente senta, né, pastor? Aleluia, desse jeito. Nós estamos abatidos, mas não destruídos. Quebrados, mas não derrotados. Aleluia. Olha, Provérbios 5, Deus deu de novo, gente. Vou só ler um versículo, tá bom? E vou encerrar porque eu vou passar para o pastor. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina o teu ouvido. Aleluia. O que Deus quer dizer? Filho meu, ouve as minhas palavras, inclina o teu ouvido para ouvir o quê? As minhas palavras. Aleluia. Então nós devemos abrir o nosso ouvido, inclinar o nosso ouvido e ter inteligência para ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque que muitas vezes, aleluia, você passa, aleluia, pelo jeito. Muitas vezes nós passamos um vídeo de amargura, não é verdade? Mas eu só acabei de falar, e eu e você nós podemos ter batido ou destruído. Nós podemos, aleluia, ter cansado, mas não derrotado, aleluia. Porque o soldado, ele nunca foi para a guerra para ele perder uma batalha. Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Por mim e por você, não é agora que ele vai perder. Então, creio uma coisa que Deus é bem sincero. Quando ele fala comigo e com você, muitas vezes nós guardamos no quê? Olha no quarto ali que ele vai desenvolver. Mas o fim é amargo com absurdo, bagulho com a espada de Deus bom. Por que ele fez isso? Porque muitos homens e mulheres se deixam iludir por palavras de aparecimento e doce. E muitas vezes conhecia o sabor amargo do sofrimento. Mas se nós ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos, nós vamos andar com alegria com Ele. Porque ele diz aqui, filho meu, atenda a minha sabedoria e a minha inteligência inclina o teu ouvido. Aleluia. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Se você tem ouvido, aleluia, ouça a voz de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém? A fé anda junto com a felicidade. Se você busca Deus de todo o teu coração, você vai inclinar a felicidade, você vai inclinar a resposta de Deus, você vai, aleluia, louvado seja Deus, você vai andar no caminho do Senhor, aleluia, você vai andar em obediência a Deus. Porque eu quero dizer para você que maior é aquele que anda comigo com você do que aquele que estava no mundo e ele a sua paz, aleluia. Muitas vezes o inimigo ele vem para mim, para você, com um sapatinho de lã. E muitas vezes é aquele que bate nas tuas costas e diz, eu estou contigo. Na primeira dificuldade que você tem, ele vai embora. Então ele não era teu amigo. Ele queria apenas as tuas bênçãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E com essa palavra, eu cumprimento a todo o papai do Senhor. E vou pedir a oferta, amém, igreja? Aleluia, Deus. Não. Vamos lá em 2 Coríntios, né? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem com necessidade, porque Deus vai me dar com alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. Não que Deus precisa, mas é bíblico. Eu vou com você porque é bíblico, amém, igreja? Se você tiver, amém, pode trazer. O pastor está orando e ele vai orar pela administração dele mesmo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Oh, Jesus.
Deus, acredite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus querido, Jesus amado. Bora levantar a mão, bora lá com ele, igreja. É para a igreja inteira, por favor. Bora lá para o pastor. Não quero dizer você quem mais precisa das suas orações e nossas coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Pai, fica teu pequeno, Deus querido, Deus amado. Cobre ele o seu sangue, meu Deus, do alto da cabeça até as pontas dos pés. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Guarda, Senhor, a sua casa, guarda a sua família. Guarda a sua vida, Deus querido, Deus amado. Usa ele para ir mais e mais. E nem o Senhor tem usado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Prometo a igreja do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Glória a Deus, Deus. aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero, em primeiro lugar, aqui agradecer ao Deus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o onipotente e todo-poderoso, pela graça que Ele dá em Cristo Jesus, o Senhor pregou a sua palavra. Obrigado ao Tio Senhor e o Cordeiro eterno Jesus. Aleluia! Amém? Amém! Sem perda de tempo, abra sua Bíblia. Eu vou, irmãos, hoje eu vou começar pregando aqui, vou passar para outros livros, porque eu vou falar para você. A gente, quando certo tempo fazer alguma coisa, a gente pega uma certa intimidade com aquilo que você faz, entendeu? Aleluia. E para gente pregador não é diferente, está entendendo? Evangélico não é cachorro. Verdade. Evangelho é para reunir aqueles irmãos e falar em mistério popular.
O Evangelho veio a esta terra para te salvar, Aleluia. para te tirar da perdição, Glória a Deus. para te libertar Aleluia. do pecado. Tem muita gente, você vai ver hoje aqui, você está entendendo? E o que o Senhor, nessa última hora, irmão, o Senhor só está mandando avisar que o juízo está vindo. É verdade. Tá? Que o juízo está vindo. Tá? Então, meus irmãos, eu quero abrir a nossa vida agora aqui no Aleluia. livro de Mateus 25. Meu Deus, é forte. É forte, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Amém? Olha ficar de pé. Meu Deus. Mateus capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam. O mais, você achou? Mateus 25. Amém. Você quer que eu me ajude aí? Aleluia. Amém? Eu vou esperar para cá, para compartilhar todo mundo junto, né? Glória a Deus. Louvado seja. Mateus 25, primeiro versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, bosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano, maravilhoso e eterno Deus, é pelo poder do sangue puro, imaculado e inocente, derramado na cruz do Calvário, pelo teu primogênito, pelo teu unigênito, Senhor, pelo teu Filho amado, ó Deus, pelo preço que foi pago, pelo resgate da nossa alma, eu te peço nesta tarde, ouve a nossa oração, atende o nosso clamor, porque em nome de Jesus Cristo eu te consagro cada alma, a minha alma, ó Deus, este altar, este lugar, eu te consagro cada vida aqui presente, em nome de Jesus eu consagro a ti, Espírito Santo, cada pessoa aqui presente, cada família aqui presente, para que tu tenha liberdade, Espírito Santo, e nessa tarde visitar cada um de nós, Senhor, segundo, ó Deus, aquilo que tu queres falar e segundo aquilo que nós precisamos ouvir. Vem, Espírito Santo, nesta tarde, que nenhum de nós saiamos daqui da forma que entramos, mas que nós possamos sair daqui ser renovados pela renovação do entendimento, na renovação do azeite da tua santa unção. Espírito Santo, toma o primeiro lugar neste altar, Espírito Santo, toma toda a honra, toma toda a glória, Espírito Santo, vem falar conosco nesta tarde, Espírito Santo, e nos dá, Espírito Santo, a entender aquilo que o Pai quer falar conosco. Toma o primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Eu só peço, deixa aquela conversa, está
domingo, compra o frango, parece aquele frango assado com farofa. Glória a Jesus. Daí está aí com nós, né? Amém? Vamos prestar atenção, porque eu creio que Deus tem informação para nós. Eu creio, aleluia. A Bíblia diz que conhecerás a verdade é de quê? Libertará. E a verdade, o que é a verdade? É a informação. Para que nós possamos saber o que é certo e o que é errado e colocar em prática. Porque isso agrada a Deus. Tá? Eu quero pregar essa tarde aqui sobre salvação. Para que tu não venhas dizer depois, eu não sabia. Dizer, eu não tive a oportunidade. Teve a oportunidade. Você já está aqui na frente do Senhor. Teve a oportunidade. Então agora, não tome um evangelho, Jesus Cristo, como se fosse só mais uma coisa, não. Bote ele como primícia dos teus pensamentos, das tuas obras, do teu coração. Ponha ele em primeiro lugar. Não só por mais uma coisa, uma religião, tá? Ou um atrativo para tu vir aqui de sábado, na quinta-feira, no domingo, somente ouvir alguma coisa, olhar para a Clarinha, olhar para a pastora, olhar para a Francisca, tá? Ouvir o louvor do irmão. Amém? Porque o fim está próximo. O fim está próximo. Vamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não tenha. Mas Jesus pode voltar com o momento, mas eu não posso falar no momento. Mas escute só. O mais importante é tu alcançar aquilo que ele comprou na cruz. Salvação. Salvação eterna. Tá? Irmãos, e se Jesus, ele está na iminência de voltar, e tu já pensou se ele volta hoje e fica aí diretor até o pastor? Aleluia, Deus, aleluia. Misericórdia. Rabai, decanda, labaia. Tá? O que eu quero te avisar nesta tarde aqui, irmão, tá? É que a alegria, a paz, a prosperidade, até o sabor de tu comer um alimento, de tu tomar um suco, de tu fazer uma coisa, a alegria de tu conversar com o teu irmão, sabe o que ele proporciona isso para nós? O Espírito Santo de Deus. Tá? Aquele sorriso que tu dá, tá? Isso tudo que ele proporciona é o Espírito Santo de Deus. Só que escute só onde eu quero passar para você a informação. Na hora que a igreja subir, sobe também o Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, aqui não vai ter mais alegria, aqui não vai ter mais felicidade, aqui não vai ter mais paz, irmãos. Porque os homens, aquele diz que os homens estão procurando uma morte, e a morte fugirá dela. É como se você quebrasse a cabeça, esmagar essa cabeça, e não seguisse, e não morresse, ficasse sentindo a dor, aquela dor. Está entendendo? Irmãos, o que eu quero passar para vocês nessa tarde é muito sério, para que você e eu principalmente, porque eu sou igual a você. O pastor prega, pastor, não sabe a luta que a gente passa, está entendendo? Não sabe a tribulação, a enxada do marido. Para nós que prega, ainda é pior, você está entendendo? Então, segundo, quando a igreja subir e for arrebatada, o que vai acontecer? A angústia e a tristeza desse mundo, o desespero, a tristeza, a dor da pessoa saber que perdeu, que não tem mais oportunidade. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Então, assim, é para você valorizar o que Deus tem te dado hoje. Você vem à igreja, não fica olhando para B, nem para C, tá? Não venha para a igreja para trazer a adoração, tá? Sincera e verdadeira, tá? O teu culto racional ao Senhor, a tua verdadeira adoração, tá? Deixa quem quiser, tá? Tá errado, tá pecando, tá furcando, tá mentindo, tá esperando. Deixa, olha tudo para Jesus Cristo, porque a salvação é individual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Escute, por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus mandou. Amém. Tá? Mandou. Pastor, mandou uma mensagem. O senhor veio pregar na hora? Não, nem sabia, porque o cara avisou que agora não vai. Aí eu digo, Senhor. Aí eu preguei na quinta-feira uma mensagem. Peguei na quarta, peguei na quinta. Foi a mensagem de quinta que eu peguei lá no sertão. Eu digo, Senhor, essa mensagem, o Senhor disse não.
E eu já tinha feito todas as referências para encaixar tudo para explicar direito. O senhor disse não. É juízo. É a volta. Tá? Irmãos, quando os historiadores falam, tá? Porque a Bíblia é o livro de todos os livros, mas existem outros livros que contam o que aconteceu antes, tá? Do dilúvio. Você sabia que os gigantes daquela época, quando o dilúvio estava para vir, porque o gigante não era o filho de Deus, não era o filho, está entendendo? O gigante não era de Deus. Tu sabe o que Deus fez? Amém? Sabe o que Deus fez? Amém. Ele dava sonhos, com eles se acabando, com eles todos morrendo. Deus estava dando um aviso, assim como Deus hoje está dando um aviso nesta tarde aqui. Você está entendendo? Irmão, tem igrejas aí que tem no mundo inteiro, tá? Amanhã tem uma igreja que vai fazer uma ceia mundial em tempo real. Em tempo real. Se lá no Japão é de madrugada e aqui é meio-dia, vai ter que ter um culto de madrugada lá. Sabe o que é? É que Deus já está tocando no coração que Jesus está voltando. Tá? E só não sabe quem não lê Bíblia. E só não sabe quem não observa nas profecias. E só não sabe do que aquele que não observa o que está acontecendo em sua volta. Não perca a salvação, meu irmão. Porque esse mundo aqui, ó, vai pegar fogo do juízo de Deus. Tá? Você não quer ficar não, né? Você já parou para pensar o desespero de a pessoa ficar, tá? E sabendo que ele saltou lá no céu e ele não tem certeza, tá? Ele ficou desesperado e ainda que era crente, está pensando que vai perseguir os mundanos, acreditando no mundano, vai perceber, tu não era crente, que ele está fazendo aquilo? Porque eles vão se materializar nessa terra, irmão, tá? Eles vão se materializar nessa terra, irmão, para pelear, tá? Porque o chefe dele vai estar no governo deste mundo. Você está entendendo? Vai ser um desespero total, vai ser angústia, vai ser um terror, vai ser um inferno na terra. A pessoa vai ficar no inferno, vivia na carne. O que é pior do que está aí escrito lá embaixo. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo diz amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar para você aqui, ó. Isso aqui é uma parábola que é muito conhecida e muitas vezes passa despercebido. Olha a parábola da Terezinha, mas vamos explicar aquilo, está entendendo? Tá? Porque essa Terezinha é como se fosse nós hoje aqui, você está entendendo? A Bíblia diz que ela não existe. O reino do céu é semelhante. Você escute, é semelhante. Ele está falando de reino, de um lugar, de um país, tá? Como o Brasil, só que não é aqui na terra, é lá em cima, tá? O que você está almejando não é nada físico e material, é espiritual, é o reino do céu. E quem está lá é o Todo-Poderoso, aquele que conhece os teus pensamentos, aquele que joga os teus corações e teu rim, aquele que te conhece, cada partícula que outra do teu sangue, aquele que conhece o teu interior. Por isso, se vai em ti, hoje te arrepende. Aleluia, Porque ele te conhece, ele conhece o teu coração. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele conhece cada palavra. O Senhor, nesta tarde, Ele toca uma trombeta para nós, para que nós possamos estar verdadeiramente de pé na sua presença espiritualmente. Para que nós possamos despertar para buscar mais com seriedade e com serenidade as coisas de Deus. A nossa salvação, o reino do céu será semelhante. Escute, porque ele fala que é semelhante. É que a vida do Senhor vai ser semelhante assim. Uns vão para cima, outros vão ficar. É verdade. Tu está entendendo? É semelhante a isso. Uns vão ficar na alegria, tá? Festa, irmão, festa em casamento. Oh, meu irmão, é como se deve a alegria. Aqueles que venceram, aqueles que levaram a sério, aqueles que trataram o Evangelho e colocaram como forma de vida, como pilar de salvação, como o único barco, tá? Que leva a um lugar seguro. Aqueles que verdadeiramente fizeram um concerto sincero com o Senhor,
tá? Vão estar em verdadeiro gozo e alegria perante o noivo e a noiva lá no céu. Mas aqueles que verdadeiramente, tá, desprezaram a verdade, que levaram e não levaram a sério, acharam que era brincadeira, uma outra na igreja pulando e saltando, acharam que ele só era para cantar aquele louvozão abençoado, prega aquela mensagem, traz aquele bom dízimo, aquela boa oferta. Não é só isso não que Deus quer de ti. Ele quer o principal, Ele quer a tua sinceridade. Ele diz: filho meu, dá-lhe o teu coração. E o coração não é que tu vai arrancar do coração não, tá? O coração é o centro da vida do nosso corpo. Aleluia! Ele quer ser o primeiro, Ele quer dirigir o teu falar, o teu pensar, o teu agir. Ele quer dormir e acordar contigo. Amém? Bata a palma para Jesus. O reino do céu será semelhante a Egídio, que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Eu quero aqui passar para você a informação sobre a Egídio, tá? Semelhante ao que? 10. Por que 10? Porque é um número completo, tá? É uma ajuntamento. É 10, não é só uma, tá? São várias pessoas, tá entendendo? Aqui nós temos mais 10 pessoas, 15, né? Nós temos aqui, tá? Olhando daqui, eu não conheço o coração de ninguém, tá? Mas sei que todos são crentes, todos são servos, todos são fiéis. Para mim, é a minha visão, tá? A minha visão, assim é virgem, tá? Olha, você não é virgem, mas ninguém sabe se todas ainda são virgens, tá entendendo? O que quer dizer isso? O que quer dizer virgem? O que quer dizer virgem? Pura, sincera, não teve contaminação nenhuma com as coisas deste mundo, tu está entendendo? Tá? Está verdadeiramente, tá? Virgem, tá? Um coração e uma mente voltado, tá? Para as coisas que não é pecado. Está entendendo? Você entendeu? Mas ele conhece quem realmente é virgem de verdade e quem não é. Ele também conhece quem é crente, sincero e verdadeiro, e aquele que é falso e fingido também. Aleluia! É aí que está o negócio. Eram 10. Por que 10? Porque a 10 fala da lei, irmão. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a vontade de Deus. Ah, mas irmão, tá? Mas isso é a lei, passou. Não passou não. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. Ele vem resumir para que eu possa agora me firmar nele, no seu sangue, no seu sacrifício, tá? Agora, se eu desprezo o seu sacrifício, se eu desprezo, tá, o preço que foi pago, sendo falso, sendo fingido, sendo fiel, aí a lei vem: é falso, é fingido, é fiel. Quem vai julgar é essa lei aqui, irmão. E se nós não nos convertemos, e nós não nos entregarmos ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade, em verdade, em arrependimento sincero, ela vai dizer o que é o nosso pecado, o que nós fizemos. Ela vai julgar. A lei não acabou. Não acabou. Eram 10. 10, porque olhando assim, tá? Os crentes estão aí por aí, por lá e para outro, aqui na frente, lá para Babilônia, todos são crentes. Todos são crentes, todos têm a lei de Deus no seu coração. Mas olhar para o Espírito Santo, ele diz assim: pelo olhar do Espírito Santo, 10 vivem, né? Mas aquele que conhece as profundezas da mente, da alma, do coração e as intenções do coração e dos pensamentos, aquele que conhece o nosso interior, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tá? Aquele que conhece, ele diz assim: 5 eram virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Irmão, já para pensar no termo louco, o que é o louco? O louco é aquele que não está nem aí para nada, o que vai acontecer. Porque eu tenho um amigo que ele diz assim: irmão Flávio, se você ficar louco mesmo, se ele atravessa essa rua, ele tem que ser olhar. Porque o carro caindo é louco, ele faz isso. O carro ele não tem noção do que pode acontecer. E o crente louco é a mesma coisa, está brincando de evangelho, de pula de aula, de balá, e não tem noção do juízo de Deus sobre a sua vida. A morte está pairando
falando sobre ele, que a qualquer momento pode levar ele para o inferno. Você está entendendo? Agora, prudente é uma outra coisa. Se você procurar no Aurélio, o que é. Ou então eu sei internet está onde? Se você botar na internet e procurar o que é uma pessoa prudente, ela vai dizer assim, mas entre outras todas as coisas, mas o principal é aquele que observa as coisas certas e corretas. Então, irmão, você já conhece o passado do mundo, do pecado. Hoje Deus te dá a oportunidade de tu observar o que é certo e correto para tu viver, para tu ter felicidade, para tu ter paz, para tu ser um salvo em Cristo Jesus, para tu ser um cidadão do céu. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Dê glória a Deus, aleluia, e bata palma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eram todas assim, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Escute. Todas tomaram o quê? Sabe o que é a Bíblia diz? O que é a lâmpada do homem? A Bíblia diz assim no livro de Provérbios 20, 27, e parece que 24, 20. Depois, se quiser referência, eu dou para você. Ela diz assim: que a alma do homem é a candeia de Deus e a lâmpada de Deus, aonde? Nesta terra. Aleluia. Porque através de ti, Ele quer resplandecer a luz na tua alma, no teu coração, para que em tua volta as pessoas vejam bem a luz do Evangelho, tá? Porque Ele disse: eu sou a luz que viu o mundo. Daniel disse, tá? Que com Ele mora a luz. Essa referência aqui que eu posso dar para você. Daniel, quando o Senhor revela o sonho para ele, lá de Nabucodonosor, o Senhor te louvo, porque o Senhor é maravilhoso e tal, tá? Porque como o Senhor mora a luz, como o Senhor mora a luz. Na verdade, Ele é a fonte de toda a luz. Você está entendendo? Então, assim, o que eu quero falar aqui para você, essa tarde, você é candeia de Deus? Você é candeia de Deus? Você é candeia. Agora ninguém sabe se é de Deus ou se é da terra, mas o Senhor sabe. Porque para ser candeia de Deus, lá dentro dessa candeia tem que arder a luz do Espírito Santo de Deus, tá? A Bíblia está falando aqui de azeite, que todas tinham azeite. O azeite é verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Sem azeite não há luz, sem o Espírito Santo não há resplendor. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar dentro de mim e de você, porque através de mim e de você, Ele quer alcançar o mundo, Ele quer alcançar os pecadores, porque através do testemunho, da glória, da luz do Evangelho, responde aquilo que eu pedi. Ele quer alcançar outras almas para levar para o céu, para povoar o céu. Glória a Deus. Olha a importância da unção do Espírito Santo na nossa vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito é o quê? Espírito o quê, irmão? Espírito é o quê? Santo. Espírito Santo. Não é espírito mundano, não é espírito de imundície, não. Não é espírito do Satanás, não, de mentiroso, não. Tá? Se o Espírito é santo, você tem que ser sincero, tem que ser fiel, tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade, tá? Não pode ter fingimento, falsidade, não pode estar falando com o teu irmão, tá? Não pode abrir a tua boca, tá? Para defamar o teu próximo, tá? Se o Espírito é santo, você tem que repreender os maus pensamentos, a imoralidade, a prostituição, você tem que repreender todo o mal, o comodismo, para que Ele possa entrar dentro de você, esse azeite possa permanecer, essa luz, esse brilho, o fogo da glória do Espírito Santo, Ele possa habitar em ti, para te identificar no reino do céu. Amém, irmão? Quem está entendendo isso? Glória a Deus.
Amém. Então, irmãos, deixa eu te falar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não fiquei sobre, né? E acho que o Senhor vai pegar, que Deus só revela através dele. Isso é uma coisa horrível, muito feia. Eu não vim aqui pregar para dizer que eu sei, que eu não sei de nada. Isso aqui é o Senhor que está aqui no meu chão para me falar para vocês. Tá? Eu estou compartilhando aquilo que Deus me mostrou por você. Porque a revelação, ela não é, a Bíblia não é de interpretação, tá? Pessoal de ninguém. Tá? E se Deus te dá a entender alguma coisa, é para tu compartilhar. É a luz e a candeia acesa. Candeia não dá luz, lâmpada da luz para ela não, mas para aqueles que estão aqui para iluminar e mostrar, está em volta do que está acontecendo. Aleluia. Você está entendendo? Assim é um pregador, assim é um profeta, um levita, um servo de Deus. Ele tem que falar do reino do céu, revelar a vontade de Deus, revelar o propósito de Deus, revelar a salvação de Deus. Ele tem que mostrar através do Espírito Santo de Deus que habita na vida dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Escute. E tomando as suas lâmpadas, as suas candeias, tá? Saiu para onde? Para onde saiu? Tem crente que aceita Jesus Cristo. Agora eu vou para a igreja fulana de tal. Agora eu vou para isso, lá e para outro. Você está indo ao encontro do esposo. Então você tem que se converter, deixar o caminho do mundo, tá? Elas estavam indo aonde? Ao encontro, elas tinham uma direção. Elas tinham uma direção. 5 até achavam que estavam caminhando na direção, mas a candeia não estava firme, tá? Irmãos, a direção que você tem que tomar, não se engane, é do reino do céu. E se tu tem tomado o caminho, a verdade e a vida, tu tem que caminhar nele, tá? Na sinceridade e na verdade. Tu tem que deixar o teu passado, os vícios, tá? As más palavras, os más. Você tem que deixar. Você não é mais do mundo, você é de Jesus. E nesse caminho, irmão, nós temos que obedecer o quê? A Jesus, tá? Jesus não anda chamando palavrão, Jesus não anda mentindo, Jesus não anda comprando fiado sem pagar, Jesus não anda falando mal do pastor e da pastora e dos irmãos. São pequenas coisas, irmão, que a gente acha que não é nada, mas muitos crentes vão ficar mal disso, irmão. E você não vai ficar, porque nessa tarde você já está ouvindo, e Jesus Cristo está te levantando, tá? Deixa, vigia com o teu olho, para onde ele está olhando, para onde ele está desejando, vigia, porque o Senhor, ele vem buscar uma igreja santa, virgem, pura, imaculada e exclusiva do seu Santo Espírito. Aleluia! Vai dar palma para Jesus. Você tomou a lâmpada, mantenha o azeite e a luz e o brilho do Espírito Santo. Tá? Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Eu conheço um pastor que ele diz assim: eu não posso quase nada não, mas meu filho está doido. E irmão, pelo amor de Deus, eu conheço, eu ouvi isso falar de um pastor. E o outro pastor dele foi reclamar que ele não orava. Mas que comunhão ele tem com o Espírito? Eu não sei se é uma experiência individual, mas eu não creio muito nisso não. Tá? Eu só sei de uma coisa. Escute, a candeia de Deus, como já falou aqui, é ou não é? É. Você crê? Você crê que você é a lâmpada de Deus? Então, para que a lâmpada possa dar luz, ela tem que estar conectada a uma fonte. E muitas vezes a fonte não está aqui perto, está longe, mas está conectada. Está conectada. Quem vai te conectar ao Pai das luzes, aquele que a luz habita nele, aquele que diz que é a luz que veio ao mundo, quem vai te conectar com ele, tá? Em uma via direta, porque agora você pode ir diretamente a ele, porque o sangue foi derramado. Você pode ir até o altar da graça e pedir para ele: ó Senhor, Pai da luz, ilumina minha alma, incendeia a candeia da minha alma, incendeia o fogo da tua glória, com o fogo do Santo Espírito. E como é que ficar conectado? É orar, é jejuar, é vigiar, é buscar a presença dele, é botar ele em primeiro lugar na tua vida, como eu já falei hoje aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas o que a gente tem que só se preocupa em fazer os esboços, uma pregação, em
louvar bem. Irmão, vou falar para você. O Espírito Santo me visitou aqui através do louvor, da irmã aqui. E meu Deus do céu. Porque você vê a gente pregando, você não sabe o que a gente está passando. Aleluia. Está entendendo? Mas eu aprendi uma coisa: quanto mais tu fala do que está passando, mais tu arranja a luta. É melhor ficar atrás e falar só para o papai. Papai, me ajuda, papai. Aí fica só naquele gemido, tá? Que você chama a atenção dele. Aleluia. Amém? Bata a palma para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Quem está entendendo, mano? Amém. Amém. Glória a Jesus. Escute, eram 10 vídeos. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Tá? Escute, irmãos. Você está no meio de um grupo. Como? Lá no deserto. Lá no deserto. Saíram milhares e milhares e milhares do Egito. Mas só quem alcançou a terra prometida, a Bíblia fala só em 2. Só em 2. Não morra no caminho. Não morra no caminho. Você está entendendo? Se alimentando do maná, que é o pão que desceu do céu, começa a cair, você está se alimentando do maná, o pão que desceu do céu. Tá? Mas não se esqueça de vigiar, de obedecer, de buscar, de crer naquilo que está sendo falado nessa tarde aqui. Para que isso aconteça, você tem que acreditar. É a única verdade. Eu não estou falando de mim, de nenhum homem, eu estou falando de Jesus Cristo, o Senhor da vida e da morte, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, comece a trabalhar, não pelo pão que perece, comece a trabalhar por aquele que vai te levar para a eternidade, que é o pão da vida. Comece a buscar a presença, a luz, a unção, o azeite do Espírito Santo de Deus. Não deixa o teu vaso rachar, tá? Não deixa o teu vaso transbordar, tá? Preserva o azeite dentro de ti, como se preserva uma plantinha arrecandada todo dia. Jesus está voltando, irmão. Aleluia. E para aqueles que ficarem, o desespero vai ser grande. Alabacanda, alabaxaia. Aleluia. Então, uma das suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Saíram ao encontro de quem? O esposo. Com a igreja? O menor do poder? Então, escute só. Presta atenção. As irmãs aqui são bem melhores, mas os homens também. Só que o meu irmão não casou. Aleluia. Eu já casei 2 vezes. A primeira morreu, tá? Porque eu não acredito que haja divórcio nessa terra, não. Tá? Eu vou falar para você. Irmão, quando a pessoa está se aguardando com o casamento, ele faz de tudo. Uma boa roupa, tá? Uma boa aparência, tá entendendo? Tem que arranjar o dinheiro para bancar tudo. A noiva não tem que cuidar da sua. O que mais uma noiva cuida, irmão, é das suas vestes. O seu vestido tem que estar branco, tá? Então, se tu é noiva do Cordeiro, começa a cuidar das tuas vestes espiritual. Aleluia. Tu é noiva do Cordeiro, tá? Tu é noiva. Por que eu estou falando de esposa aqui, noiva do Cordeiro? Porque o esposo, o noivo, ele quer sinceridade. Ele quer sinceridade, ele quer carinho, ele quer intimidade, ele quer conversa. Você está entendendo, irmão? E aí ele entendeu, tu é noivo do Cordeiro, começa a ter intimidade, para que quando ele vir, ele possa identificar, essa é a minha, que eu amo. Aleluia. Essa é a minha, que todos os dias eu tenho que ter intimidade, de conversar, de dar carinho, tá? De dar atenção. Dá atenção para o teu esposo, irmão. Dá atenção para o Cordeiro, que é o teu esposo. Tá? Como é que tu quer ir para o céu e ser esposa do Cordeiro? E tu não tem uma comunicação com ele, tá? E tu não conversa com ele, e tu não fala com ele, e tu não declara o teu amor. Irmão, a gente tem que decidir oração, é só pedir perdão. Então, confessa, Senhor, te amo, Senhor, preciso da tua presença, eu preciso do teu toque, Senhor, vem ficar em mim. Irmão, oração é só pedir, não, irmão. É também falar que ele é belo, que ele é maravilhoso, tá? Que ele é formoso, que
que tu quer sentir a presença dele, o carinho dele, o zelo dele. Deixe o Espírito Santo entrar na tua vida para te alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Saíram ao encontro do esposo. Aleluia. Discípulos eram prudentes e discípulos, já falamos sobre isso. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saindo ao encontro. Escute, irmãos, aqui tem outra coisa importante. Eu quero passar aqui a outro livro, eu quero te mostrar que a igreja vai ficar. O desespero da igreja que vai ficar. Eu quero te falar também no outro livro aqui que eu vou ler. Eu quero te mostrar que a salvação é individual. Tu não depende do teu esposo, não depende do teu pastor, não da tua esposa, do teu filho. A salvação, a responsabilidade é só tua. Não é mais nem, a situação não depende mais nem de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele já veio aqui, ele pagou o preço pela tua vida, ele preparou todas as coisas. Agora é tu que tem que se esforçar pela tua salvação. A Bíblia diz que por muito esforço se entrará no reino do céu. Aleluia. Então te esforça para sacar e morrer da tua vida. Te esforça para tu não ser seduzido pelas paixões deste mundo, pela tua carne. Te esforça para que o inimigo não seja teu coração, para te irritar com aqueles que estão em tua volta e tu produzir mal para ti mesmo e para aqueles que estão em tua volta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque muitas das vezes o inimigo cega a mente da pessoa e coloca raiva, ódio, rancor, sentimento, mágoa, tá? E aí a pessoa pega a salvação e aí contamina os outros também, que vão ficar também, tá entendendo? Poxa, ela falava mal de mim, poxa, ele falava mal de mim, por que faz isso por trás de mim? Tá entendendo? Nós temos que observar todas essas coisas, irmão. Tá entendendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Júlia, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. O azeite, ele tem que ser uma coisa permanente. Será que acha que esse azeite tem para unção aqui? Não, esse azeite é a unção do Espírito Santo de Deus. Tá? Ele é sensível dentro de você. Tá? Ele é sensível. Tá? Porque qualquer coisa, o azeite pode tornar, o vaso pode rachar. Você está entendendo? Ele pode fugir, ele pode escapar. E uma coisa eu vou te falar, quando o vaso racha, só Jesus para consertar de novo. Vai ter que ser quebrado todo e novamente, moído, pisado, para poder fazer um novo vaso. E tem mais, irmão, o vaso quando passa pela fornalha, tá? Quando ele é quebrado, muitas vezes não tem mais condição de fazer, porque já foi curtido. Então, você está entendendo, irmão? Tem gente que acha que não tem, mas eu creio que tem. Porque Jesus Cristo pode todas as coisas. Tá? Não importa se o teu vaso rachou, se o teu vaso quebrou, como é que está, se o azeite transbordou, se o azeite fugiu, mas que nesta tarde, o Senhor de todas as coisas, o Senhor do impossível, Ele pode restaurar a tua alma, Ele pode restaurar o teu coração, Ele pode fazer um vaso novo e te encher da glória e da unção do azeite do Espírito Santo, e pode incendiar lotado o teu coração com fogo e a glória do Espírito Santo, para que você também acenda, porque nesta hora nós vamos ver a última hora, é a meia-noite. E à meia-noite ouviu-se uma voz. Que voz é essa? É a voz que está soando aqui, ó. Aí vem o esposo. Tá? Como é que está a tua lâmpada? Tu é a virgem? Tu é a prudente ou tu é a louca? Como é que está o azeite na tua vida? Tá? Porque a palavra, aí vem o esposo. O Senhor está avisando antes que está vindo. Que está vindo. Ele não está dizendo que chegou o esposo, não. Está vindo. É para que tu se prepare. Tá? As loucas não levam azeite. O que quer? Veio na igreja, sentiu a presença, cantou, louvou, preparou, pegou, chegou lá na casa dela, está em pecado. Está prostituindo, está mentindo, está roubando, está falando mal. Você está entendendo? Glória a Deus. Aquele que ela recebeu aqui, chegou lá, foi embora, rachou, vigia a mente.
vigia, porque Jesus fez quando ele mandou orar, ele primeiramente disse: vigiai, vigiai, vigia, meu irmão, para que a tua oração seja ouvida, vigia, para que o atente, ele não falte para ti na hora que precisar. O fogo, a glória, o brilho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deixa eu tratar de passar a hora aqui. Deixa eu só passar aqui, ó. Eu quero mostrar aqui a individualidade da obra, da salvação. Tá? Está no livro de Cantares. Tá? Quem quiser, livro de Cantares, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Amém? Capítulo 3, versículo 6 e 7. Porque eu vou mostrar aqui o momento do arrebatamento da igreja para você. É para você se alegrar. Você está entendendo? Irmãos, evangelho, eu sou pentecostal, irmão. Mas nós temos nosso momento de pular, gritar, louvar, engrandecer. Mas nós temos que ouvir o ensinamento de Deus. Porque o ensinamento é o conhecer da verdade que nos liberta, irmão. Tá? Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 6 diz assim: quem achou diz amém? Amém. Francisca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem achou? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver primeiramente, antes de ver, eu mostrar aqui como a salvação individual. Tá? Vamos ver aqui. Ele diz assim: isso aqui é o Espírito Santo de Deus falando. Tá? Quem esperou você não, mas você quer dar o Espírito Santo. Tá? Quem é que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, incenso e de toda sorte de pós aromáticos. Escute, você entendeu o que foi dito aqui? Quem é esta que sobe do deserto? Tá, vamos entender uma coisa pelo Espírito, porque o Senhor, Ele quer que você se esforce para entender. Tá? Se você fosse analisar essa palavra, tá, sem estar ligado no Espírito, primeira coisa, irmão, tá, que deserto não tem nenhum monte, tá, não tem alto nem baixo. O deserto geralmente ele é totalmente plano, não tem alto nem baixo. Tá? Então, a primeira coisa que ele diz assim: é um homem. Quem é esta que sobe do deserto? Tá? Ele realmente sabe quem sobe. Se ele está vendo ela subir do deserto, ela está saindo de um lugar baixo para um lugar alto. Quer dizer, é a igreja que está sendo tomada naquele exato momento. É o Senhor lá do céu dizendo: quem é esta? Esta é a minha amada. Esta é aquela que pagou o preço. Essa é aquela que renunciou. Essa é aquela que me aceitou. Essa é aquela que foi fiel, sincera e verdadeira. Essa é aquela que fez uma aliança de noivado comigo. E agora, verdadeiramente, tá? Vamos para a núpcia. Tá? Vamos para a festa de casamento. É você, é eu, tá? Que estamos subindo. Aí tu fala: quer que só deserto, perfumada de mirra. Tu sabe o que é isso, irmão? É sofrimento. Mirra, dentro da Bíblia, fala de sofrimento. Mirra é uma erva, tá? Você não olhar, não dá nada. É uma coisa que você olha, não dá nada naquele cantinho. Mas vai lá, pisa nele. Você está entendendo? Você está entendendo? Paulo e Silas, por causa de uma libertação, eles levaram 40 chibatadas da cara. Aí escuta só, foi para o calabouço, não é por causa da prisão, foi para o calabouço. Quando chega lá, era de noite. Depois de tu levar uma sua, passar o dia pregando, e depois de tu levar 40 chibatadas daquele chicote, tá? E tu for jogar na prisão, o que tu ia fazer, cara? O que tu ia fazer na prisão? O que tu ia fazer, irmão? Vou te ser sincero, o homem comum, ele ia pegar um lugarzinho, ele ia se deitar, e ele fica lá gemendo até o sono vir e acabou. Mas Paulo e Silas, tá? Não fizeram isso, para você ver, perfumada de mirra, alguém que está se cumprindo, lá em Pentecostes, tá? Eles foram moídos na peia por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa do manifestar do poder de Deus. Mas já era meia-noite, e quando é meia-noite, irmão, você sabe que dá logo um sono, que dá logo um cansaço, e aí depois de ter levado uma flor de quase desmatada, era para estar dormindo. Mas o crente
que é sincero e verdadeiro, ele não quer saber de cansaço, ele não quer saber de luta, de prova, de tribulação. Ele está cantando, adorando o Senhor e adorando Ele em todos os momentos. Glória a Deus, O que aleluia. aconteceu pela sua adoração, aconteceu um milagre ali, um milagre, tá? Todas as prisões ali foram abertas, tá? Por isso que ele fala, quem é que sobe do deserto? Perfumada de mirra, tá? Ali foi um bom cheiro de mirra, porque a mirra, ela é como se ela for moída, se ela for moída, ela é bem moída, bem batida. Assim eu creio, quanto mais ele sofre, quanto mais ele padece, quanto mais verdadeiramente ele é atacado, ele é apedrejado, ele é caluniado, mais ele dá o testemunho, verdadeiramente, tá? Do bom perfume do Espírito Aleluia, Santo. glória a Deus. Essa é a igreja que vai subir, irmão. Uma igreja fiel, sincera e verdadeira. Quem está entendendo isso, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E essa aqui só perfumada de mirra, como coluna de fumaça. O que é isso, irmão? Só arde com fumaça se tiver arder em fogo. É aquela igreja que foi provada pelo Espírito Santo. Aleluia. E a fumaça subiu. E a fumaça da madeira, da carne, subiu. Perfumada de mirra, de incenso, adoração, irmão. Eu acabei de falar, adoração. É de toda sorte de pós aromáticos. Os pós aromáticos, irmão, eles são feitos de madeiras ali, tá? Ralada, triturada. O que quer dizer isso? Mais uma vez, sofrimento, angústia, tristeza. O teu sofrimento, tá? Não é para a morte. A tua luta não é para a morte. Aleluia. Essa humilhação que tu está passando não é para a morte. Esse ataque do maligno não é para a morte, mas para testemunho, tá? Que tu é um pó aromático para Deus, de que Deus se agrada de ti, de que tu és fiel e sincero para o Senhor. Para a palma para Jesus, meu irmão. Agora vem a individualidade da salvação, tá? Isso aqui, nesse livro aqui, irmão, é o Espírito Santo de Deus falando, tá? Eu vou explicar aqui por que isso. Aleluia. Escute, mas creia. Aí diz assim, quem é que só deserto, perfumado de mirra e toda sorte de pós aromáticos. Aí diz assim, eis, aí ele aponta. Ele pergunta quem é, mas ele fala. Quem é? Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Tá. Agora vai. Se não for pelo Espírito, não tem. Aleluia. Tá? Primeira coisa que nós temos que ver aqui, tá? Que a liteira é um veículo, tá? Que só tem espaço para uma pessoa, tá? Essa liteira fala de nós, irmãos, de nós. 60 valentes que é? Vocês falam de homem, é o homem que carrega em si a presença do Espírito Santo de Deus, o azeite da unção do Espírito Santo de Deus. Porque ele foi feito para que tu seja individual para Deus, a tua salvação individual só depende de ti. Quem é que só deserta? Vai, é o corpo, mas a tua salvação é individual, tá? E a pessoa que tem que ter na tua vida, no teu coração, é a pessoa do Espírito Santo. Porque a liteira é um veículo individual. Só cabe uma pessoa. Na tua vida só tem lugar para o Espírito Santo. Agora, se tu não aceita ele, aí o Espírito outro Espírito vai entrar aí. Aí tá. Você está entendendo? Tem que saber que tem que pecar e tem que provar. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo isso também? Por que o 60? Porque o Senhor fala que é uma pessoa, é um homem. É um homem, tá? Quem é que só deserta? Tá? Aí ele fala, é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela. Os valentes de quem? De Israel. Agora, escute. Tem mais, irmãos. Aleluia. Escute. Você sabe quem é os valentes de Israel? A pessoa sabe? Os valentes de Israel eram aqueles homens que se alimentaram da vida. Escute. Davi é tipo símbolo de Jesus Cristo. Aí escute só, quando Davi ele foi ajudar o seu exército, não vai pensar que foram os de lá, os generais, os oficiais, os soldados treinados de lá do rei Salomão. A Bíblia diz que todo aquele homem que era desprezado, endividado, todos aqueles homens que eram perseguidos pela lei,
toda essa raça que não valia mais nada, aí vieram para o exército de Davi, tá? Assim é por nós não valíamos mais nada, tá? Depende da nossa alma, tá? Nós estamos comprometidos com o pecado, com o mundo, com a imoralidade, com os vícios, nós estamos comprometidos, tá? Mas aí veio Davi, veio o Senhor Jesus Cristo, e te ajuntou para o exército dele, e te ajuntou para o seu valente de Israel, e agora vai lutar pela causa da salvação, pelo reino do céu, porque foi por isso que o exército de Davi, ele veio contribuir. Eu te chamo nesta tarde, eu te chamo para aqui. Deu para entender como é que é a obra aqui, que é individual? Está entendendo? Deu para entender? A liteira de Salomão é o nosso coração, é a nossa vida. Tá? A liteira é feita de madeira. Tá? O homem é de madeira, o homem é madeira, o homem é pó. Tá? O homem tem que ser trabalhado para que possamos ter lugar em nossa vida somente para um. Não é para dois, não é para três, é só para o Espírito Santo de Deus. Ele que quer me dirigir. Bata a palavra dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fique de pé. Eu ia mostrar aqui a igreja que eu ia ficar, mas deixa eu falar uma coisa para você. Não vale a pena. Vai ficar com. Oh, meu Deus do céu, eu já não almocei hoje, né? Mas chega em casa, eu estou chega em casa. Está entendendo? Amém, irmãos? Amém. Você entendeu a mensagem, irmão? Amém. Entendeu? Então guarde essa mensagem no teu vaso de barro. Guarde essa mensagem no teu coração, porque muito em breve você vai precisar disso. Isso vai depender da tua vida, como ouro e como a prata, como dinheiro deste mundo, que para ser alimentado precisa dele. Lá no céu vai precisar desse azeite, dessa unção, dessa luz acesa perante o Senhor. Nesta hora, medite, vá meditando nas coisas do céu, nas coisas do Espírito Santo. Nesta hora, vai refletindo, vai colocando o teu coração na presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo, que nessa tarde Ele quer habitar na tua vida, que nessa tarde Ele quer tampar as brechas do teu coração, que nessa tarde Ele quer trazer uma unção poderosa sobre a tua vida. Sinta nesta hora a presença do Senhor, que passeie em nosso meio, porque Ele diz que onde houver reunidos eu lá estará. O Senhor está aqui presente, e Ele quer ouvir o teu pensamento, Ele quer ver o teu coração aberto nesta tarde, porque Ele quer habitar em ti, Ele quer habitar um lugar na tua vida, não tem lugar para outro, somente para Ele, e Ele quer habitar, Ele quer andar contigo, Ele quer caminhar contigo, Ele quer voltar e ver a tua candeia acesa, porque Ele quer te identificar como salvo, como cidadão do céu. Alama canta, alama caia, Deus de poder, Deus de glória, Deus de poder, Deus de glória. Alama canta, alama maia, visita o Espírito Santo, visita nesta tarde, visita teu povo, por renovo, alama bacachanda, alama maia. Deus de poder, Deus de glória. Amém, irmão? Tem alguém para estar aí nessa tarde? Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Coração da fé, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Levante suas mãos para cima, feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Socorro, você pode descer do céu uma cura para ti. Eu não sei, é uma cura, Deus está te curando. É de uma enfermidade. Nada é sobrecando da lama. Desce sobre a tua vida, eu posso ver claramente. Nesta hora, uma unção de saúde sobre a tua vida e uma unção de renovo. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Irmão, como é o seu nome? É a senhora. Como é o seu nome, irmão? Ah, eu não vi mais. Quero falar uma coisa, eu vou dizer assim para ti, ó. Deus manda dizer assim, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, diz assim para ti, que Ele te ama, tá? Que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama.
Nada sou de toda a palavra. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver. Acredite. E você vai ver. Mãe, vamos só aqui a mão. O Senhor vai dizer para ti assim: não seja tímida, mas toma uma iniciativa de buscar a presença e ter experiências individuais com o Senhor. Não te vergonha de abrir a tua boca e falar com o teu Pai que está sempre ao teu lado, porque o Senhor tem algo para verdadeiramente desembaraçar na tua vida, que é o espiritual. Mas muitas vezes tu mesmo não crê que Ele pode falar contigo. O Senhor diz: creia e busca, tá? Faz prova do que eu estou falando nessa tarde, porque eu, Senhor, eu te quero de pé. Não seja tímida, tá? E nem te envergonhe, mas busca a minha face, porque eu quero me revelar para ti. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te Te envolver. E você vai ver a glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus. Foi. O Senhor, Ele manda dizer para ti: eu quero ver se uma alegria muito grande do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas tu tem algo no teu coração que o Senhor quer que tu tire. Algo no teu coração que o Senhor quer que você tire verdadeiramente, porque Ele quer que seja da tua vida uma unção poderosa da presença do Espírito Santo, uma unção dobrada, uma alegria dobrada, que tu vai dormir e acordar com um sorriso de orelha a orelha, com a presença do Espírito Santo. O Senhor quer te encher da glória e do poder dele. Mas Ele pediu algo no teu coração, que tem pedido isso. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coração da fé, soberano, maravilhoso e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe no teu trono de graça na tua eternidade a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Agora eu te peço em nome de Jesus, nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares e nos abençoe assim, no nome do Senhor Jesus. Amém? E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as santas, eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Amém. A todos, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.